Porque quando a família está em meio à tempestade, Deus age para socorrê-la. E eu quero voltar a alguns versículos desse texto para tirar mais algumas lições nessa noite para a minha família e para a sua família. Com aqueles navegantes naquele barco ali, a família também pode ser alcançada por uma tempestade a qualquer momento. A minha ou a sua família pode ser alcançada e passar pelas mesmas angústias que aqueles homens passaram. Vejamos então, vamos rever alguns daqueles momentos que eles viveram. Primeiro, nós lemos no texto, e agora eu vou reler para você, nós lemos no texto que eles começaram a navegar à toa. Verso 15, capítulo 27 de Atos dos Apóstolos. E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, deixamos ir à toa. É assim, ó. Quando ele diz assim, dando de mão a tudo. A tempestade era grande. Eles lutaram, não se alimentavam mais, não tinham como se alimentar, estavam fracos. Puxa para lá, puxa para cá, não tinha controle. Largaram tudo. Que Deus nos socorra, que Deus nos acuda. Largaram tudo. Navegaram à toa, ou seja, ficaram à mercê do mar. E isso revela algo muito perigoso. As suas forças se esgotaram. Eles lutaram até o fim, mas as suas forças foram insuficientes para controlar aquele barco. A família pode ficar assim. A família corre esse risco também de ficar à toa e de alguém dar de mão. O caminho para a família ficar à toa, ficar à mercê das contingências da vida, ele está aí no meio do mundo, mas a família tem condição de evitar isso, de evitar que o barco da família fique à toa. Primeiro, não dê de mão, não desista da sua família, como eles fizeram. Eles desistiram de suas próprias vidas. Quando eles largaram tudo, disseram, já era, nós nos rendemos, nós nos entregamos, mas não faça isso com a sua família, porque sempre há solução. Então, primeira coisa, não dê de mão, não desista da sua família. Segundo, que cada membro da família cumpra o seu papel, que um cônjuge cuide do outro, que o marido cuide da esposa, que a esposa cuide do marido, que os pais tratem bem os seus filhos, que os filhos honrem os seus pais, e que todos unidos amem a Deus e obedeçam a sua palavra. Essa família jamais ficará navegando à toa. Por mais bravio que seja o mar da vida, ela não ficará à toa. O texto vai dizer no verso 17, e levando este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, e temendo darem na costa de Sitre, amainadas ou seja, baixadas as velas, foram à toa. Mas eu quero destacar uma parte. Ele diz que eles cingiram o navio. Você sabe o que é isso? Agora, isso aqui é interessante. Cingir o navio é o seguinte: no barco
há muitas cordas e correntes. Aqui eram cordas grossas. E cingir o barco significava pegar essas cordas e dar entre 4 e 5 voltas no casco do navio com essa corda e amarrar para evitar que ele se despedaçasse. Agora, imagina fazer isso com o barco subindo e descendo, a água batendo para um lado, batendo para o outro, o barco a ponto de afundar. Não é tarefa fácil cingir o barco, reforçar a estrutura do barco, proteger para que ele não se desfaça. Assim como não é fácil cingir a família, proteger a família, reforçar a família para impedir que ela se desfaça. Cingir a família é fortalecê-la em Deus e na palavra de Deus, no amor mútuo entre cada membro da família e no cuidado de um para com o outro. Sabe por quê, querido? Anote aí o que eu vou lhe falar. Porque assim como foi com aqueles homens, naquele barco, instrumentos humanos podem ser insuficientes para preservar o barco da família. É preciso ancorá-la em Deus. Eu vou repetir para você. Assim como foi com aqueles homens naqueles barcos, instrumentos humanos podem ser insuficientes para proteger a família. É preciso ancorá-la em Deus, porque a família que estiver ancorada em Deus, ela nunca se despedaçará, nunca, ela sempre estará protegida. Então você veja lições que esse texto nos traz. Mas tem mais uma no verso 20, diz assim: e não aparecendo, havia já muitos dias, sabe lá Deus quantos, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu de nós toda a esperança. Veja, o que aconteceu aqui? Quando eles não conseguiam enxergar mais nada, eles perderam o rumo, perderam o horizonte, para ser mais específico. Eles perderam o horizonte. Queridos, a navegação moderna é muito fácil. Desde que se criou a bússola e os mapas e as cartas náuticas, a navegação hoje ninguém se perde no oceano, não. Você tem satélites, tem bússolas, porém, querido, estamos falando de uma época onde não existia bússola, tampouco cartas náuticas como temos hoje. Então, esses homens aqui precisavam de duas coisas para se guiar, só duas: a luz do sol, que à noite refletia na lua, e as estrelas. Pelas estrelas eles se guiavam para onde queriam ir. E o texto diz que há muitos dias eles não viam o sol nem as estrelas. Perderam o horizonte, perderam o rumo, não sabiam para onde estavam indo. Agora, deixa eu contar um segredo só para você e para a sua família. Se a sua família estiver ancorada em Deus, se Cristo for o seu horizonte, a sua família nunca perderá o rumo, nunca perderá o caminho, e não sou eu quem diz isso. Apocalipse, capítulo 22, verso 16. Apocalipse 22, 16 diz:
Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a resplandecente estrela da manhã. Cristo diz que Ele é a estrela da manhã, afora as controvérsias, tá? A família, para a família, a qual Cristo é a estrela que guia, que orienta, nunca perderá o rumo, nunca perderá o horizonte, nunca perderá o destino. Outra lição, eu estou indo e voltando, verso 17, diz assim: e levando este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, e temendo darem na costa, amainadas as velas, assim foram à toa. O texto diz que eles amainaram as velas. O que é amainar? Amainar é uma manobra que eles fazem para recolher um pouco a vela, para que o barco vá mais devagar. A ideia aqui é diminuir o ritmo. Qual o ritmo da sua família hoje? Cuidado. Deus deu oportunidade para você. Desacelere o ritmo da sua família. Foi obrigado a fazer isso, não foi? Glória a Deus. Mas quando a vida voltar, vá devagar com seus filhos. Vá devagar com seu cônjuge. Como diz o Renato Teixeira, ando devagar porque já tive pressa. Devagar. Porque se você correr demais, o risco de errar o caminho é grande. Vá com calma, olhando para Cristo, no ritmo da sua família, e você estará protegido. A sua família estará preservada. Agora, querido, querida, tem uma coisa aqui importante.